Boa tarde a todas e a todos, que estão aqui presentes, que nos escutam de forma virtual. Sempre a minha satisfação estar aqui, inclusive dividindo bancada, o palco, junto com o Dr. João Teles, que está aqui presente de uma saída, mas eu tive a imensa satisfação de ter sido estagiário dele, inclusive ter atuado em muitos casos na defesa desse serviço da Bahia, porque ele é responsável pelos escritores responsáveis pela advocacia criminal do sindicato da Polícia Civil. E eu, enquanto estagiário, depois ainda como advogado, tive a satisfação de atuar na bancada de defesa ao lado do Dr. João Teles. Então, para mim, é uma imensa alegria dividir esse palco com ele. Também queria falar da minha satisfação de estar ao lado também de dois grandes advogados, o Alson Amorim e o José Osmar. Parabéns a Elizabeth pela coragem, pela força, determinação. Desejo sucesso nessa caminhada. Com certeza a justiça será feita. É o que a gente espera. E a gente não pode deixar de acreditar. É uma luta, talvez várias batalhas, mas tenho certeza que vai ganhar. Bom, eu acho que os temas eles se interligam quando a gente fala de defesa de policiais, sobretudo no Tribunal do Júri. É importante a gente entender que a defesa técnica precisa traçar uma estratégia. No caso do Tribunal do Júri, a gente tem uma peculiaridade. A gente sabe que se o processo for encaminhado ao tribunal, como serviço de sentença, são pessoas comuns que vão julgar. Então a gente precisa sempre pensar na possibilidade ou de não vir júri, trabalhar, lutar, traçar uma estratégia nesse sentido, mas pensando também que é possível, e muitas vezes, principalmente, com posição que infelizmente ainda opera, por exemplo, aqui na Bahia, embora o STJ já tenha rechaçado, o famigerado princípio do indúbio para a sociedade. A gente ainda tem enraizado no Ministério Público esse princípio, quando o oferecimento da denúncia, chegar para cá para não filmar. Vou logo avisando, não quero jogar de plaquinha, não, senão fica agoniado. E não vou respeitar a plaquinha. A gente tem enraizado ainda no Ministério Público essa ideia que não é eventual dúvida, o Ministério Público deve denunciar. Eu acho que é muito mais fácil fazer uma denúncia do que fundamentar um pedido de arquivamento, dá muito mais trabalho. Representante do Ministério Público, uma denúncia praticamente já bem redonda, e a gente tem, infelizmente, um sistema de justiça de repressão. O que se investiga e o que se opina ali no relatório da investigação repetida pelo promotor, depois é encaminhado para a justiça, e a gente na defesa tem o trabalho, a luta de desconstruir uma narrativa que vem sendo repetida como verdade. Pensar no Tribunal do Júri é primeiro, pensar na investigação, e aí pode ser conduzida pela polícia, inquérito policial militar, como falou o José Osmar, pode ser pela polícia civil, ou qualquer outro tipo de investigação que possa subsidiar o processo. É importante entender, enquanto defesa, que a defesa pode colaborar com a produção de elementos durante a investigação, requerer a autoridade responsável a produção de elementos, por exemplo, solicitando algum tipo de exame pericial, indicando testemunhas que podem ser ouvidas ali ainda na fase investigativa, participando ativamente, por exemplo, de um reconhecimento, de uma reconstituição do crime, mas é importante entender que aquela fase, ainda que não presente o contraditório e a autodefesa, ela é de extrema importância para talvez se chegar a um júri popular, ou talvez não se chegar a um júri, e muitas vezes a batalha é nesse sentido. É importante entender também que, enquanto advogado, a gente tem o direito a acessar o livro do Ministério Público responsável, então muitas vezes uma conversa, uma apresentação dos elementos colhidos, às vezes uma desconstrução com uma petição da opinião do delegado ali no relatório. Isso pode influenciar na opinião do delito, que a gente chama no direito de opinião dos delitos,
o Ministério Público ele recebe aquele material de investigação, não está obrigado a ter a mesma posição, a mesma opinião da autoridade policial, da autoridade responsável pela investigação. E diante dessa, que a gente chama de liberdade do promotor, ele vai formar a opinião dele e decidir se pede o arquivamento, muitas vezes se retorna para realizar uma complementação da investigação, a depender do caso, muitas vezes em casos midiáticos. O próprio membro do Ministério Público ele pode também complementar a investigação com algum ato. Não é comum, principalmente nos casos mais, digamos que não estão na mídia, mas é possível. E ele pode denunciar. Com o oferecimento da denúncia, inicia-se um novo trabalho para a defesa. Um trabalho numa primeira fase do Tribunal do Júri. E aí existe uma discussão, o STJ até já tem uma posição formada, mas isso não retira muitas vezes o trabalho da defesa em buscar um resultado diverso que já está talvez solucionado pelo STJ, que é a possibilidade do procedimento do júri da absolvição sumária após a apresentação de resposta à apelação. Não se desconhece que o STJ já tem uma posição no sentido de que o procedimento do Tribunal do Júri não cabe à absolvição sumária após a apresentação de resposta à apelação, mas a gente pode estar diante, muitas vezes, de um magistrado que disse de forma contrária. Foi um exemplo que aconteceu aqui na Bahia, no caso do Cabula. Foi um caso famoso e a magistrada da época, após a apresentação da resposta à apelação, a defesa traz elementos, por exemplo, claros da existência de uma legítima defesa e absolveu sumariamente. O Ministério Público recorreu, o processo retornou, justamente por causa da decisão do STJ, no sentido da impossibilidade dessa absolvição. Mas, às vezes, o magistrado pode, é difícil, mas entender que é possível a absolvição sumária naquele momento, e muitas vezes até o próprio promotor ele concorda com a decisão, não recorre, enfim, é possível, talvez, após o recurso, um resultado favorável no Tribunal de Justiça da Bahia. Eu aprendi que a advocacia é uma profissão de fé. A gente precisa ter muita fé e acreditar, porque senão a gente não consegue o resultado, né? Se você que está ali na defesa de uma determinada tese não acreditar, não tiver fé naquela tese, muito difícil você conseguir um resultado favorável. Eu, outro dia, fui até na defesa de um policial, fui despachar como juiz e levei os memoriais escritos, narrei rapidamente ao magistrado quais eram os meus argumentos e o que eu queria, o que eu pedia ao magistrado. E ele imediatamente disse: eu até liguei para a roça no dia, meio triste, mas o cara foi assim, já disse que ia interferir e tal, um pouco revoltado, mas eu me lembro que eu falei para ele assim: doutor, eu aprendi na advocacia que eu tenho que ter fé, então eu vou exigir que o senhor analise com cuidado, com os erros dos meus argumentos, os argumentos são esses, e espero aí na sexta-feira, espero que Vossa Excelência reflita no final de semana, e quem sabe tem uma opinião diferente do que o senhor já até se pôs julgamento, dizendo que ia interferir no pedido. E para minha surpresa, né, o pedido foi acolhido. Então a gente precisa acreditar, mesmo que a tese seja uma tese minoritária, mesmo que a tese talvez seja uma tese difícil de passar, a gente precisa acreditar, e é um direito até do nosso constituinte, que a gente utilize todos os argumentos, todas as armas postas na batalha, né, para vencer a guerra. O procedimento do júri é importante na fase policial, a atuação da defesa, como falou o meu colega José Osmar, mas é importantíssimo essa primeira fase de produção de prova, né? É essa primeira fase que vai, primeiro, possibilitar talvez que o sujeito nem vá a júri seja pronunciado, e indo a júri, muito do que é produzido nessa primeira fase é explorado no Tribunal do Júri. Hoje a gente tem a instrução gravada
né? Então, a gente chega no interior para fazer júri, já tem uma televisãozinha, se não tem, às vezes você tem que ligar antes para o cartório, perguntar, se não leva seu computador, porque muita coisa está ali gravada e aquilo vai ser debatido e explorado durante o júri. Então a gente precisa se concentrar na produção daquela prova, no sentido de tentar, diante daquelas circunstâncias, se não há uma solução, aí sim agora, após a instrução da primeira fase, é possível uma absolvição. No procedimento do júri a gente chama efetivamente de absolvição sumária, essa absolvição que é feita após a instrução. Então, para vocês entenderem rapidamente, a gente tem a fase investigativa, uma primeira fase de instrução. As pessoas até acham lá fora, o sujeito matou e foi levado a júri e não sabe que existe um percurso, existe um procedimento desencadeado de atos, uma sequência de atos que precisa ser respeitado. Respeitar o processo, respeitar o procedimento, respeitar o desencadear de atos é um direito, é uma garantia do acusado. Eu preciso saber, quando eu sento para fazer uma audiência, eu sei exatamente como a audiência vai se desenvolver. Isso não é só do processo penal, isso é de todo e qualquer processo. Eu preciso ter estabelecido antes a forma, a formalidade. E isso não é formalismo, mero formalismo. Isso é um direito e uma garantia do acusado. Isso impede o exercício do arbítrio do Estado e isso também é uma garantia para o exercício do direito de defesa, seja no aspecto da defesa técnica, pelo advogado, seja no aspecto da defesa pessoal. Então, por exemplo, garantir que o réu seja ouvido, a sua versão seja por último, é uma questão até de lógica. Se eu chegar para alguém aqui e dizer, se defenda de quê? Não, tem uma coisa ruim sobre você, fale, mas eu não sei do que se trata. Como é que eu vou me defender? Então, é lógico até. E a gente demorou até para desenvolver esse sentido, né? Tanto que até hoje a lei de drogas e o Código de Processo Penal prevê o interrogatório no final, ou desculpa, no início. Ainda tem juiz insistindo em fazer o interrogatório no início, mas é uma questão de lógica. Eu preciso ter ciência de tudo que tem contra mim em meu desfavor para poder exercer o meu direito de defesa de forma plena. Principalmente quando a gente fala do tribunal do júri, na plenitude de defesa. Eu preciso ouvir tudo até para contradizer. José Osmar trouxe, isso é muito comum nos processos contra policiais, um dado interessante, que é a atuação da comunidade em desfavor dos agentes de segurança pública. E tem um detalhe importante, eu vi isso na pele recentemente no processo de natureza do júri de Simões Filho, de um caso de uma operação de policiais militares na comunidade. Eles foram recebidos a tiro e a comunidade criou uma narrativa de que teria sido uma execução. E veja que interessante, quando aquelas pessoas que trabalham para o tráfico nascem naquela comunidade, a comunidade abraça. Então é muito mais fácil, quando a vítima foi da comunidade, o tráfico impor uma narrativa. Normalmente, quando o tráfico vem de fora e toma conta, a comunidade não abraça. Mas isso também não quer dizer que a comunidade vai ajudar o policial. Normalmente se cala, tem medo. E quem não teria, né? Quem não teria medo? E esse caso foi interessante que traçaram uma narrativa, várias pessoas da comunidade, muito parecidas, e durante a instrução, ainda na primeira fase, a gente foi desconstruindo a narrativa. O doutor José Osmar falou agora aqui, e aconteceu exatamente também no meu caso. Uma testemunha que tinha visualizado o rapaz sendo levado pela viatura para ser executado no mapa. Aí a gente foi pegar o mapa na região. E eu me lembro que eu botei na mesa de audiência e disse: a senhora não é bom, e a mulher começou a se tremer. Qual é a sua casa aqui? Ela não sei, não é viário.
enviado dele. A senhora não enviar, a senhora falou aqui. Onde está a sua casa? Ela contou. Onde foi que passou a viatura? Ah, foi para cá. Como é que a senhora viu daqui para cá? A viatura passada. Era impossível. Nesse caso, não tem possibilidade total ela ter visto. E logo depois, uma outra testemunha. Esse caso em específico também foi interessante, porque a desconstrução se deu pelo promotor de justiça. A testemunha narrou que começou a narrar dizendo que estava na porta de casa, que estava tomando cerveja na porta de casa, e que viu a viatura passar, e que entrou que choveu e tal, aí daí o promotor falou: cara, senhora, me expliquei. A senhora estava na porta de casa tomando cerveja com uma vizinha na chuva? Como é que é isso aí? E ela começou a gaguejar e tal. Mas não reconheceu que não tinha visto. Ah, não, começou a chover e entrou. Foram várias testemunhas, todas com várias fragilidades. Eles descobriram, a viatura tem um número, eles fizeram a narrativa de um determinado número da viatura, depois descobriram que a viatura estava que teria sido dos acusados, era um outro número, aí trouxeram um novo número de viatura. Foi assim, muita informação que desencontrada, que colaborou com uma atuação forte da defesa e, óbvio, que também com uma visão muito colaborativa, digamos assim, do Ministério Público, no sentido de se analisar com cuidado, de se analisar entendendo que não há necessidade de repetição, não se pode fazer uma repetição automática daquela versão e que é possível a criação de versões para prejudicar policiais na atuação da função. Então foi assim que o Ministério Público, ao se pronunciar nas alegações finais, antes da decisão do juiz togado, essa primeira fase, ela é conduzida pelo juiz togado, e ele vai decidir, como eu falei, podendo pronunciar, que é a decisão que encaminha os acusados a júri popular, e pronunciar é quando o juiz entende que não há elementos suficientes para encaminhar a júri, absolver ou desclassificar, entendendo que o crime não seria de competência do tribunal do júri, certo? Por exemplo, uma lesão corporal, nos casos muitas vezes que não há um homicídio consumado, mas uma denúncia por tentativa de homicídio, é possível que o juiz ainda na primeira fase reconheça um crime que não seja de competência do tribunal do júri desclassifique. Bom, o fato é que o Ministério Público, com essa visão um pouco mais cuidadosa, se manifestou pela impronúncia e o juiz, acolhendo a manifestação da defesa e a manifestação do Ministério Público, decidiu por impronunciar os acusados. Foi uma vitória importante, porque a gente sabe o risco que é o tribunal do júri, pela sua formação, a quem defenda que o tribunal do júri teria que ser formado por professor Claro, eu sei qual é. Me diga logo aí qual é o tempo. Acredito que o tribunal do júri é um questionamento muito grande, pessoas que questionam muito o tribunal do júri, a formação, a quantidade de jurados, talvez a falta de conhecimento técnico jurídico dos jurados, né? Você fica muito à mercê a julgamentos que podem ser julgamentos que muitas vezes são preconceituosos. E a gente sabe que há muitas vezes uma visão da sociedade contrária à atuação policial. Não há essa aproximação da polícia com a sociedade. A polícia muitas vezes é vista como algo ruim, não uma imagem de proteção, né? Não há, normalmente as pessoas, isso é uma realidade aqui no Brasil, quando as pessoas caminham na rua e se deparam com a polícia, ficam tensas, com medo, né? Diferente muitas vezes de outros países, que se vê a polícia muito mais próxima. A gente precisa mudar essa visão, né? A gente precisa ver a polícia como uma instituição de segurança, como um acolhimento mesmo, e não com esse distanciamento. Isso é um perigo do tribunal do júri, porque muitas vezes com aquelas pessoas ali, aquele cidadão que está sentado ali, tem essa imagem tenebrosa da polícia. E isso vai influenciar no júri.
Nós temos no sistema brasileiro, quando o juiz advogado, o juiz de direito, ele julga, ele precisa fundamentar, ele precisa externar o nível de convencimento motivado. Não existe hierarquia nas provas, não é uma prova que possa valer mais que a outra, mas há uma necessidade do juiz externar, colocar para fora qual foi o caminho racional que ele percorreu para decidir. Mas os jurados não. Os jurados podem decidir livremente, de forma imotivada. Imagina você ser condenado, por exemplo, porque você é negro e a pessoa que está sentada ali não gosta. Você ser condenado, por exemplo, porque você é de uma determinada religião e a pessoa que sentou ali no júri não gosta, é preconceituosa. Esse é um grande problema. Se critica muito o tribunal do júri também por essa falta total de motivação. Outro dia eu li um livro e o autor indicando que seria salutar fazer uma modificação, não para que os jurados motivem tecnicamente a decisão, já que são pessoas que não têm conhecimento técnico jurídico, mas para que pelo menos tragam algo, coloquem algo no papel, com poucas palavras, do porquê condenar, ou do porquê absolver. Externar isso até para que se haja um mínimo de controle. Um mínimo de controle. E aí traz para o advogado o primeiro problema, o primeiro desafio. A gente tem no júri a possibilidade de forma imotivada, fazer a exclusão de 3 jurados, né? A recusa, que a gente chama de recusa. E aí, ali já começa um primeiro desafio. Qual o perfil que eu preciso do tribunal do júri contra um policial? Qual o perfil de jurado? Será que uma mulher está mais propícia a condenar ou absolver um policial do júri? Será que o homem de determinada idade está propício ou não? E aí a gente tem que fazer a leitura, isso depende muito do caso. Qual o perfil da vítima? Outro ponto importante, antes que eu me esqueça, nesses casos, é que o STJ tem admitido que a defesa requeira os antecedentes criminais da vítima. Então, isso pode ser explorado no júri. Muitas vezes, aquela vítima já é uma pessoa atuante no crime, já respondeu a vários processos, e aquilo ali pode servir como argumento para justificar a atuação da polícia daquela forma. Né? Trazer um argumento, uma motivação para tentar convencer os jurados com o histórico da vítima. Aqui não estou falando em revitimizar, em transformar num monstro aquele que muitas vezes não está mais entre nós, mas para justificar ali ou trazer um esclarecimento de tudo que aconteceu, dos fatos especificamente naquele caso. Então, isso é possível, o STJ tem admitido que muitas vezes é uma informação importante. Voltando um pouco no caso que já está caminhando para finalizar, eu me lembro que nessa audiência eu levei fotos da vítima. E aí comecei a perguntar as testemunhas. Estava nos autos da foto. O senhor reconhece essa pessoa? Por coincidência, a gente chamava Lucas. O senhor reconhece Lucas aqui? Reconheço. Aí ele vem o Lucas na foto com outros garotos, normalmente são jovens, que são regimentados pelo tráfico, com número de facção. Não vou nem fazer aqui que não pode, né? Mas com número de facção, utilizando os dedos com representação de facção. E aí perguntei ao outro testemunho, reconhece o Lucas aqui? Reconheço. Conhece esse número aqui? Ah, não sei, na palavra para cá. Ou seja, era nitidamente uma pessoa envolvida com tráfico de drogas. O local em que ele se reuniu era um local com identificação, fichações de tráfico de drogas. E a polícia, no momento que fez aquela abordagem, foi recebida a tiro. A gente traçou uma estratégia e os réus, a grande maioria dos réus, mantiveram em silêncio, exerceram o direito ao silêncio, e só falou o capitão, que era quem estava comandando a missão. E ele deu uma aula
uma verdadeira aula de atuação da polícia. Explicou ao juiz, de forma bem pausada: senhor doutor, a gente chega, a gente é recebido a tiro, a gente precisa revidar, senão vai morrer, a gente precisa garantir a nossa integridade física, inclusive, para não permitir que um colega atinja o outro, então isso é importante. A gente precisa fingir que tudo está calmo, a gente precisa fingir que pegou alguém. Sai daí, sim, detalhe de noite, no escuro do matagal, chovendo. A gente precisa, às vezes, a gente não está vendo ninguém, mas diz: sai daí, tal, levante, estou me vendo. Porque o cara está escondido ali, você sabe que você vê isso aí. A gente não está vendo nada, só quando começa uma tira, a gente só vê a fagulha do tiro. E até a demora para prestar o socorro é justificável, porque às vezes você vê o cara, mas você não sabe os outros que aqui estão, né? Você vê a dor aqui para prestar socorro à vítima que você atingiu na troca de tiro e atingiu. Eu realmente não daria, sou medroso, não daria para ser policial, não. Eu talvez acabou, então 5 minutos. Então é um desafio. O capitão ele foi bem detalhista, inclusive cansou o juiz com as explicações da forma de como se deve fazer a indução e todo o manejo, né? Para tirar, a gente encontrou o corpo e aí a gente tem que carregar e precisa ter cuidado, porque a gente vai sair do matagal, a gente pode estar se retirando e ser alvejado, então um outro grupo ali pela região, um local extremamente conhecido na região do local de tráfico de drogas. E essa tarefa foi acolhida. Eu não sei se esse caso fosse júri, qual seria o resultado, justamente por ser praticamente um incógnita, né? Essa questão da escolha dos jurados, da narrativa, da empatia ou não que se tem com a polícia, da visão que se tem a depender muitas vezes das pessoas da sociedade. Isso também é importante falar, muitas vezes por culpa da mídia, né? Por culpa da mídia também que transforma o policial nessa figura ruim, nessa figura muitas vezes que não trabalha dentro da legalidade. Esquece que a grande maioria dos policiais é que não tem pessoas que tem qualquer profissão, como tem advogado, professor, juiz, delegado, enfim, onde a gente tiver o ser humano, tem pessoas que infelizmente não agem da melhor forma, mas a mídia também é responsável por isso, por traçar essa imagem da polícia, de uma polícia agressiva, de uma polícia que chega em qualquer lugar e sai atirando, que não respeita as pessoas, e a gente precisa desconstruir isso. E esse é o trabalho também do advogado, né? Esse é o trabalho do advogado, mas também é uma responsabilidade da sociedade, de um modo geral, fazer essa aproximação da polícia com a sociedade e a gente buscar em diversas formas, né, ter uma sociedade mais pacificada, mais harmonizada. Eu acho que esse é o melhor caminho. Muito obrigado.